Pondé, tem aqui na caixa de perguntas a seguinte pergunta para você. Ela foi enviada pelo Rê Melo Oliveira. A pergunta é: quem se preocupa com o futuro do país? Tecnicamente, quem deveria se preocupar com o futuro do país é quem está envolvido com a burocracia de manutenção dele, né? Seja aqueles que trabalham no Poder Legislativo, não só os eleitos, no Executivo, no Judiciário. Agora, eu tenho a impressão que grande parte do povo brasileiro não consegue nem pensar no futuro do país, porque mal consegue pensar no seu próprio futuro. Vocês vão comer amanhã, né? E quando você está pensando que você vai comer hoje e amanhã, o que é o futuro do país? É uma abstração. E quem tem muito para comer? A elite econômica brasileira se preocupa? Eu acho que a elite econômica brasileira se preocupa... Veja bem, toda elite econômica, todo mundo que tem muito poder ao longo da história, sempre funcionou no sentido de manter muito o seu poder. Poder é uma realidade física, mais do que política. Então, não é só a elite brasileira. Porém, existem elites por aí que aparentemente são menos delinquentes do que a brasileira. Então, se a elite brasileira se preocupa com o futuro do país, é claro que existem empresários do país que são menos delinquentes que outros ou mais consequentes que outros, né? A gente não pode generalizar. Mas se a gente pensar no bloco, eu tenho a impressão que a maior parte da elite brasileira, quando pensa no futuro do país simplesmente como universo de investimento e ganho para eles. Porque quando você investe num lugar, esse lugar não pode virar uma lata de lixo. Porque se ele virar uma lata de lixo, você perde seu investimento. Então, seria normal de imaginar que quem investe num lugar, patrimônio, dinheiro, isso tudo, é alguém que tem uma preocupação de que aquele lugar se transforme em um lugar melhor, certo? Para você poder ganhar mais dinheiro. Mas é que países como o Brasil prova que você pode ganhar muito dinheiro mantendo a cidade próxima de onde você ganha dinheiro um lixo. Uma visão colonialista. Colonialista, exatamente. Eu acho que a elite brasileira, em grande parte, ela tem uma visão colonialista do próprio país. Então, quando você é colonizador, normalmente a relação é você extrai, no Império Britânico, no século XIX, você extrai, você ganha dinheiro, você produz riqueza. É claro que você leva ferrovias, não sei o quê, mas você produz riqueza e leva embora. Eu não estou dizendo que isso é legal, mas isso é um comportamento histórico de um poder do império que coloniza os outros. Só que a elite brasileira ela age da mesma forma em relação ao país. Ela parece olhar o país como uma colônia sua. Por isso que se fala que a elite brasileira não ultrapassou a capitania hereditária. Por quê? Porque você tem, por exemplo, no Brasil, regiões que são muito ricas e as cidades parecem entrepostos. Quer dizer, a cidade é horrorosa, não tem nenhum investimento urbano, não tem nenhum cuidado com o espaço urbano e com a condição de vida das pessoas ali, e, no entanto, você tem riqueza gigantesca, gente muito rica ali. E qual seria a origem dessa visão extrativista quase que a elite tem sobre o próprio país? Por que essa dificuldade ou essa incapacidade de pensar a longo prazo, já que, como você falou, você despejar lixo no lugar onde você mora, essa situação vai reverter contra você mesmo, ou seja, a elite acaba sendo ela mesma prejudicada pelo que ela não plantou. Então, qual a origem dessa falta de visão estratégica também? Não deixa de ser uma visão estratégica. Então, acho que tem vários motivos. Você tem um dos motivos mais apontados, que eu acho que é bastante razoavelmente consistente, é o fato de que muita gente que veio para cá, para o Brasil, e acabou enriquecendo aqui, a colonização foi uma colonização diferente da americana, por exemplo, que os americanos, os colonizadores europeus que foram para os Estados Unidos, meio que queimaram as caravelas de volta, né? Se a gente pensar, os Estados Unidos foi
prioritariamente colonizado por pessoas que, se voltassem para a Inglaterra, iam ser mortas, literalmente, né? Então, ainda que se continuasse vinculado institucionalmente com a monarquia americana, de partida, os Estados Unidos não foram o que eles chamavam de América Britânica, e os americanos eram chamados de britânicos americanos. Eles, de partida, já viram ali como lugar que eles iam viver e construir, e não simplesmente tirar riqueza e levar de volta. Outro fator, e que eu acho isso muito dos fatores mais interessantes apontados, é que os Estados Unidos foi basicamente colonizado por pobre, enquanto que aqui tinha muito rico no meio, muito português rico que estava administrando o pedaço aqui. E como foi administrado por pobre, colonizado por pobre, os Estados Unidos, os pobres tinham que fazer a sua própria vida. E não estavam acumulando patrimônio para eles lá na corte, como se falava aqui no Brasil, ou em Portugal, ou o tempo inteiro pensando em levar dinheiro para a própria família em Portugal, entende?